Irmãos, boa noite. Vamos orar. Obrigado, meu Senhor, pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado por estarmos na Tua casa. Abençoe o Teu povo, ó Senhor Deus, reunidos para aprender um pouco mais da Tua palavra. Abençoe os irmãos que também estão em casa para ouvir a mensagem. Que o Senhor possa nos ensinar um pouco mais hoje e assim que a gente possa glorificar Teu nome, Pai. Por favor, ajude-nos a compreender sempre a Tua vontade para as nossas vidas, para a nossa igreja, e nos ajude, ó Senhor Deus, a perseverar, em nome de Cristo, amém. Irmãos, nós vamos para Atos capítulo 12, e hoje nós vamos do 9 ao 19, a gente já começou essa parte, né? A gente já falou até o verso 11, tá? Então, Atos 12, do 9 ao 19. E a Bíblia diz: e saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela, afirmando que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não um pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Nós vamos orar mais uma vez. Vou pedir, por favor, para o irmão Zé Paulo fazer uma oração. O microfone está chegando. E a gente vai falar um pouco sobre essa partezinha da Bíblia, esses 10 versículos. Pai amado, Pai querido, receba, Senhor Jesus, as orações que foram feitas, os pedidos. Receba agora, Senhor Jesus, a palavra que vai ser ministrada e que ela possa vir de encontro nos nossos corações e possamos aprender um pouco de Ti desta noite. Abençoe o pastor Neil na ministração da Tua mensagem, que ela possa penetrar em nossos corações e nós possamos sair mais engrandecidos de Ti. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu conversei com os irmãos, nessas vezes que eu tenho pregado sobre o capítulo 12, sobre uma data. Os irmãos lembram? Só porque é importante a gente saber a data. Vocês lembram que período é esse daqui? O período que Herodes reina? Se não lembra, é o seguinte, ó. É entre 41 e 44 depois de Cristo. Isso é importante a gente saber disso. Por quê? Porque sabendo disso, a gente sabe mais ou menos quando começou, né, aproximadamente quando começa o ministério de Paulo. Porque o pastor Viana, daqui a 2 semanas, vai começar o capítulo 13. E no capítulo 13 a gente vai ver o quê? A primeira viagem missionária de Paulo. Então, por exemplo, ó, percebe? As cartas de Paulo são os primeiros textos do Novo Testamento.
Esses são os primeiros textos. Então é importante a gente saber mais ou menos o que está acontecendo. Então olha só, só me ajuda, quem me ajuda? O Senhor Jesus, ele nasce em que ano mesmo? É 5 antes de Cristo? Que a data que a gente tem que... É isso mesmo? É 5, né, pastor Viana? Quem me ajuda? Não é antes. É 5 antes de Cristo. Então tá bom. Então quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu assim 28, certo? Por aí. Então, aqui, ó, a gente já está com, assim, 28, entre 13 e 16 anos que Cristo já tinha morrido. E a igreja está caminhando para ser o que ela é mesmo. Já chegou aos confins da terra, lembra dessas coisas? Tá joia? Então, é importante. Quando você chega em Atos 12, é uma divisão aqui no texto, porque a partir de agora Paulo aparece e ele não sai mais do texto, tá? Muito bom. Então, só para lembrar, no verso, o anjo, ele resgata Paulo, então tira Pedro da prisão, da mesma forma que ele fez no capítulo 5. Nesse momento aqui, a igreja estava orando por ele, e não é para se preocupar com nenhum tipo de perseguição. Lembra que a gente tem conversado, eu e o pastor Viana, a gente tem falado com os irmãos, não é para se preparar para nada, ninguém se prepara, é na hora que o Senhor Jesus, ele dá o escape, é na hora que o Senhor Jesus dá a palavra de sabedoria, a palavra de poder, é na hora, então não é para se preocupar, enquanto a gente é perseguido, porque olha só, não sei se os irmãos estão acompanhando de alguma forma, mas eu acho que todos nós que temos rede social, a gente não pode deixar de denunciar o que está acontecendo na Nigéria, o que está acontecendo na China, não pode. Tem outros lugares acontecendo coisas também, mas aquilo que acontece na Nigéria é um absurdo. Mas enquanto a igreja é perseguida, o que acontece? Ela recua? Isso. O que acontece? Ela avança. A igreja avança. Essa semana, ou semana passada, eu vi um pastor pregando na frente dos irmãos mortos, assim, ó. E falou, ninguém vai fazer nada? Né? Onde está o governo? Ele perguntava assim, ó, tem algum muçulmano aqui? Muçulmano não tem aqui, né? É só cristão que acontece isso. E falando. Então, mas só que a igreja, é certeza, ela vai continuar. Hoje, eu vi lá em Kiev, lá na Ucrânia, os irmãos do lado de fora, né, não tem igreja, né, a igreja foi destruída, cantando. A Ele a glória, glória, glória. A Ele a glória. A igreja avança, irmãos. Então aqui os irmãos estavam orando, mas é certeza, persegue, a igreja vai avançar. Então, ele foi liberto. Pedro não sabia o que estava acontecendo. Aí eu quero só rapidinho no verso 11. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Então é importante isso daqui, porque, por exemplo, ele não fala meu anjo. Percebe? Porque você já percebe, você olhou para o texto? A gente já leu mais de uma vez isso aqui. Mas daqui a pouco a gente vai chegar lá onde eu quero. Mas perceba, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. E agora perceba, irmãos, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Os judeus não queriam que os cristãos fossem vistos como uma parte do judaísmo. Não queria. Então, olha, os judeus ficaram felizes com a perseguição que estava acontecendo, tá? Beleza. Dito isso, agora vamos para o verso 12, que é onde a gente parou. E considerando ele nisto, foi para a casa de Maria. Aí eu quero dizer uma coisa. Fala de Maria. Aí vai falar de seu filho, que também é importante. Mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, vamos lá. Não fala de seu marido, certo? Ou ele não era crente, ou essa mulher era uma viúva. Se ele não era crente, pelo menos ele permitia que as pessoas se reunissem lá.
E se ela era uma viúva, era uma mulher de posses, porque ela recebia as pessoas em sua casa. Então é importante saber isso em relação a João Marcos, que no capítulo 13, eu vou ler o versículo, mas o pastor Viana vai pregar sobre esse texto em breve. Quando ele volta para casa, quando ele eu vou falar abandona, mas não é para se ofender. Quando ele abandona a primeira viagem missionária, ele tem para onde voltar. Tá? Ele tem para onde voltar, esse rapaz. Uma outra coisa é o seguinte, assim, a gente não tem certeza, mas é bem provável que esta pessoa aqui, João Marcos, né, que tem essa mãe abastada aqui, ou porque o seu pai, ele é um homem rico e permite, né, que eles sejam cristãos, ou por sua mãe realmente ser rica, né, essa pessoa foi essa pessoa que escreve o Evangelho segundo Marcos. E é assim, aquelas coisas que de vez em quando a gente ouve e a gente fica a pensar. Marcos foi testemunha ocular? Não foi. Quem é testemunha ocular é Pedro. Quem é testemunha ocular, quem é? Mateus. Quem é testemunha ocular? Tomé. Esses que viram tudo. Agora, ele tem que ter aprendido de alguém. O que muitos dizem? Que o evangelho dele, na verdade, é o evangelho de Pedro. Que ele aprende com Pedro. Tá? Então, quem é João Marcos? Verso 25, do mesmo capítulo. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, daí depois a gente volta, na semana que vem a gente fala sobre isso, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João Marcos, a João, que tinha por sobrenome Marcos. Está vendo? Então agora, esse rapaz, ele faz parte da equipe. E veja como Lucas escreve o texto. Lucas está escrevendo o texto com Barnabé como principal. É Barnabé e Saulo ainda. Mas aí a gente está falando, depois a gente vai olhar isso no capítulo 13. Verso 5 do capítulo 13. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus às sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Então ele vai na primeira viagem missionária. Verso 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então ele abandona a primeira viagem missionária. Vamos lá. Capítulo 15. Verso 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, percebeu o que aconteceu com a dupla? Inverteu. Agora é Paulo que é o líder. Então ele aparece primeiro. Paulo e Barnabé. O que disseram? Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela hora. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Está vendo quem é João Marcos? Ótimo. Vamos para Colossenses. Vamos lá. Colossenses 4. No verso 10, Aristarco, que está preso comigo, isso é Paulo falando, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. Ele já está de volta para a equipe.
2 Timóteo. Vamos lá. Verso 10, do capítulo 4, desculpa, eu falei só 2 Timóteo, né? Capítulo 4. Verso 10. Não, vou ler do verso 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ele está na equipe de volta. Tá bom? Então, está aí. Vamos lá para Atos 12 de novo. Vamos terminar essa perícope aqui, essa parte do texto. Então, veja, verso 12, e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Era uma casa grande, era um lugar onde a igreja podia se reunir, era uma mulher de posses. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Então olha só, a casa é grande ou não? Tinha até pátio. Não é questão que ela chegou na porta da casa, existia um pátio. E aí a moça foi lá, e conhecendo a voz de Pedro, aí aquele negócio que é engraçado, né, irmão? Já até falei para os irmãos, de gozo não abriu a porta. Então eu quero que você esteja lá, pastor Viana, aí a irmã Marina, minha mãe, você foi liberta, o anjo libertou. Você está doido para se esconder, está batendo na porta, a menina de alegria não abre. Tem cabimento um negócio desse, gente? Não tem cabimento, mas a Bíblia conta coisa engraçada para a gente também. Porque a Bíblia fala que a moça de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Foi isso que aconteceu nesse momento. Hein, Nata? Dá para acreditar? Aí que começa daí algumas especulações. E é assim, irmãos, eu vou dizer para os irmãos, ô Neil, existe anjo da guarda ou não existe? Ô irmãos, eu vou ler alguns textos para vocês aqui, mas só que eu não tenho uma palavra do Senhor para você. Vou fazer o quê? Eu não tenho uma palavra do Senhor para falar sobre esse assunto. Tem gente que quer saber se tem anjo, se não tem. A gente sabe que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o amam, sim ou não? Hein? Ué, vou fazer o quê? Agora eu vou falar que tem um anjo que cuida de mim? Agora vamos olhar para o texto aqui, verso 15. E disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo. Está vendo? Agora, esse texto aqui, ele normatiza alguma coisa para nós? Não. Esse texto conta como os irmãos daquela época pensavam as coisas. Agora, não existe nenhum texto normativo que indique que existe um anjo que cuida de mim. E veja, enquanto todo mundo que estava lá dentro falar é o seu anjo, o que Pedro falou? Ah, esqueceram? Eu pedi para guardar. Esqueceram o que Pedro falou? Então, eu vou ler o texto de novo. Não tem nenhum problema. Vamos lá. Ó, verso 11. E Pedro, tornando-se, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Não tinha nenhum anjo de Pedro com ele. E assim, se o anjo é da guarda, vamos só imaginar, tá? Os irmãos já perceberam que eu não gosto da ideia, né, de anjo da guarda. Né? Se o anjo é da guarda, o anjo estava com ele lá na prisão ou não? Entendeu? O anjo que tirou Pedro lá da prisão, ele ficou com Pedro batendo na porta de Maria? Não. Quando eles andaram uma rua, o anjo se afastou dele.
não é melhor a gente pensar que quando existe uma necessidade, Deus nos protege com seus anjos? Porque eu não tenho uma palavra para os irmãos, não adianta. E eu vou dizer, eu vou ser ousado. Eu acho que o pastor Viana e o pastor Ricardo também não tem. Agora, como é que os irmãos daquela época pensavam? É o seu anjo. Aí lembra lá é Jesus andando sobre as águas? Quem me ajuda, hein? Mateus 14, deixa eu ver. Jesus andando sobre as águas. É nessa parte aqui, não é? Aqui, ó, verso 26. Mateus 14, 26. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma. Está vendo? Não tem jeito, irmão. As coisas são assim. Deixa eu ver um outro texto aqui. Tem um texto que fala... agora não estou achando, mas eu sei onde está, espera aí. Não, eu estava pensando que era aqui. Aqui, ó, achei. Mateus 18:10, vê aqui comigo. E o outro texto eu já sei qual é. Ó Mateus 18:10. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Está vendo? É Jesus falando. Entende? Aí, olha só. Olha Hebreus 1,14. Hebreus. Esse texto, ó, quer ver? Ó? Hebreus 1,14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Eu já gosto mais desse. Tudo bem? Joia. Dito isso, só quero dizer aos irmãos que eu não tenho um texto que normatiza essas coisas para nós. A gente tem textos descritivos, de palavra, de irmãos, da palavra do Senhor Jesus. Neil, a palavra do Senhor Jesus, ela não é normativa? Irmãos, eu sei dessas coisas, mas o problema é que a gente não tem um texto paralelo para nos ajudar. Não temos. Tá? A gente não tem, então tem que só tomar cuidado com isso. Agora, aqui ele nos protege sim. Porque é o seguinte, domingo eu falei uma coisa para os irmãos e repito, não existe esse negócio de batalha espiritual, viu? O que existe é uma batalha minha, interna, entre o meu pecado e a minha pessoa guiada pelo Espírito. É isso que existe. Tem esse negócio do diabo entrar aqui na igreja e fazer arruaça, não. Existe esse negócio aqui, é crente. Templo do Espírito Santo. O diabo não faz nada lá na minha casa para eu brigar com a minha mulher, não. Eu brigo com a minha mulher, sou eu. Eu não brigo com ela, tá? Vocês estão entendendo ou não? Eu que brigo com a minha mulher, ela que briga comigo. Eu que arrumo confusão com meu filho, ele que arruma comigo. Mas eu não arrumo. Vocês estão sabendo disso. Não, eu sou meio bravo, mas eu não sou bobo de brigar com a minha família. Sou bobo de brigar, até parece. Né? Tanta gente para brigar no mundo, eu vou brigar com a minha mulher. Até parece, né? Cada um aqui, esse povo me arruma. Não. Entende? Então, a culpa é nossa, é do nosso pecado. Não existe esse negócio. O diabo tenta. Agora, o que eu faço com a tentação é uma outra conversa. E não vem falar que a culpa é dele, não. É minha, quando eu erro. É só minha. Tá? Então, joia. Então, ele pega e fala isso. Mas o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o que os irmãos falaram naquele momento. Joia. Verso 16. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E aí é que está, ó. Parece com a gente ou não parece? Ó, presta atenção nisso daqui. Lembra que eu falei que a igreja avança? Lembra? Por que eu falei isso? Porque enquanto perseguia, o que a igreja fazia? Ela recuava? O que ela fazia? Orava. Deus respondeu a oração. Eles acreditaram?
Não acreditaram. Tanto que falaram que a menina estava fora de si. Não acreditaram. E parece a gente. E vou dizer uma outra coisa. Deus já tinha feito antes? Estou triste. Fez ou não? Fez, no capítulo 5. A gente leu isso. Deus já tinha feito. Eles estavam orando de novo. Quando acontece, eles duvidam. Aí quando vê Pedro, em vez de ele falar assim, está vendo bem que a gente fez? Que bom que a gente orou. Não se espanta. Ué, o que você está fazendo aqui? Você não vai morrer, não? Fala a verdade. Parece com a gente ou não parece? Parece, irmãos. Aí eu digo, esses irmãos têm acompanhado o culto de quarta de casa, tem que continuar. A gente que tem vindo aqui tem que continuar. A gente vai saber se Deus não vai mandar um avivamento nesse país, e ele tem que ter uma igreja de porta aberta de quarta-feira. Não, a gente tem que continuar, porque não é para desanimar, é para animar com aqueles que estão fazendo alguma coisa aí, e cada um de nós está fazendo alguma coisa. Então, um vai animando o outro, porque é o seguinte, irmãos, quando Pedro aparece, a menina de gozo, de alegria, não abre a porta. Vai lá e conta para os irmãos estão orando para que Pedro seja liberto. Quando a menina fala, Pedro está lá fora, aí o povo não acredita? Não, é o anjo dele. Eu lembrei de uma coisa. Eu li também, pastor Viana, depois o senhor vê com os amigos judeus do senhor, que nessa época aqui, eu não sei se é nessa época ou se é todo judeu, eles tinham uma ideia de que ou o anjo, ou o espírito da pessoa podia sair e ir nos lugares. Olha a ideia. Agora voltando para cá, é só porque eu lembrei disso daqui. Voltando para cá, não parece com a gente? Não parece? Eles duvidam quando Pedro sai. Então, a gente tem que perseverar mesmo, irmãos, e continuar firme e ter fé. E aí, e acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isto a Tiago. E aí, no momento que aparecer Tiago, durante o nosso estudo de Atos, a gente vai lembrar deste texto aqui, desse versículo. É importante. Tem 2 Tiagos aqui, um que morreu, e agora um outro que parece que é um líder. Certo? Tudo bem? Quem morreu? Verso 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. Quem morre é o apóstolo. E agora, a saída de Pedro da prisão, a saída milagrosa de Pedro, é anunciada a outro Tiago. Espera aí, por que ele não mandou falar com Mateus? Tomé. Por quê? Natanael. Mano, por que ele não falou com outro apóstolo? Mas fala com Tiago, tá vendo? São perguntas que a gente precisa fazer. Vamos lá? Será que eles estavam ainda em Jerusalém? Depois, quando a gente chegar no final de Atos, a gente tem que voltar nesse versículo aqui, para entender Tiago conversando com Paulo sobre o que fazer. É por isso que anuncia para ele. Ele é o líder. Sabe quem é esse homem aqui? O meio-irmão de Cristo. Aquele que escreve a carta. É esse Tiago aqui. É o líder da igreja. Neil, e Pedro é líder? Claro que é. João é líder? É. E os outros? A gente não sabe. Mas quem sobrou assim, quando a gente olha para o Novo Testamento, quem a gente vê? A gente vê igrejas joaninas, pedrinas, paulinas. São essas igrejas que a gente vê, não vê outra. Aí a gente vê algumas cartas dirigidas a pessoas. E existem essas cartas chamadas gerais. Também a gente vê isso aqui. Então a gente vê essa carta a Hebreus, que a gente não sabe quem escreveu.
a gente gostaria que fosse Paulo. A gente não sabe. A gente, por ver, tem a carta de Judas. E é claro que Judas não pode ser o apóstolo. A gente vê a carta de Tiago. O que a gente vê é isso. A gente vê o Evangelho de Mateus. Está vendo? Vê o Evangelho de Mateus. Mas a gente não vê o outro. Porque o outro Evangelho também é de João. Apocalipse é de João. E a gente vê um Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Está vendo? E Atos e Lucas é um livro só. Então é o seguinte. Quem são os líderes? Pedro, João e Tiago. Esse Tiago aqui. Então, a gente vai, eu e o pastor Viana, a gente está pregando, né, pastor Viana? Aí, para a igreja lembrar, tem que voltar aqui. Não estou falando que o senhor tem que voltar, estou falando assim, do jeito de estudar. Se a gente lembrar, talvez eu esqueça também. Mas a gente tem que lembrar, de onde apareceu esse homem? Opa, a gente já sabe que ele está aqui. Então é assim, daqui a pouco Herodes vai morrer, não vai? Herodes vai morrer. Ele morre no ano 44. Então, peraí, aquelas pessoas, eu já vou acabar, tá, irmãos? Aquelas pessoas que andaram com, que viveram com Cristo em família, que duvidaram de quem ele era, que falaram para ele, vai lá e aparece então. Se tem que aparecer, apareça logo. Está vendo? Olha o que aconteceu. Se converteu. E se converteu a tal ponto que ele ficou em Jerusalém. Esse homem aqui, ele não sai de Jerusalém. Irmãos, não é interessantíssimo isso aqui? Porque olha isso aqui, pastor Viana, ó, anunciar isso, está vendo aí no final do texto, no final do verso 17, presta atenção, anunciar isso a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Pedro não ficou. Então, está vendo? Pedro, o mais importante é obedecer a Deus do que aos homens, não é isso? Não foi Pedro que falou isso? Só que neste momento, o Senhor Deus não mandou ele ficar. Nesse momento aqui, nesse período, vamos imaginar aqui, 44, tá? Vamos imaginar. Está chegando já o momento de Herodes morrer. Final do reinado de Herodes, Pedro, pelo menos, a gente não sabe se ele foi tão distante assim, mas a gente sabe que ele foi distante ao ponto de. E sendo já dia, verso 18, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Está vendo? Então os soldados já estavam se organizando para ver o que ia acontecer. E quando Herodes procurou e não achou. Então, peraí. Você acha que o rei fez uma varredura apenas na prisão? O que vocês acham? Ele é o rei. Eu vou fazer uma pergunta. Se você é um dos soldados, tá lá, eu, Ademilton, irmão Zezinho, lá, Giltão, Bruno, pastor Viana aí, Geraldo aí, Nata, perdemos Pedro. Irmãos, não, fala para mim o que ia acontecer com a gente. Não tem desculpa. A gente perdeu o prisioneiro. Irmão Paulo, não tem. A gente estaria com o coração na boca. Quando Herodes falou, cadê? Você acha que, na boa, não achei. É assim? Não sumiu, não estava aqui não. Irmãos, pelo menos, então vamos lá, pelo menos neste momento, ele partiu de tal forma que não foi encontrado. Então, pelo menos agora, Pedro não está lá. Vá e fale para Tiago o que o Senhor fez por nós. E aí eu digo sempre para os irmãos, a gente precisa continuar. Não podemos desistir de ninguém. E quando acontecer alguma coisa estranha, os fiéis têm que se levantar. Porque a igreja vai continuar, irmãos. A questão é se eu estarei, naquele momento, na obra ou não. Porque é o seguinte, se eu não estivesse aqui hoje, sabe o que ia acontecer? O culto
ia acontecer do mesmo jeito. Porque o culto tem que continuar. A igreja tem que continuar, irmãos. É isso que tem que acontecer. Quando eu cheguei aqui, sabe o que estava acontecendo? O irmão Paulo estava se preparando já. Não, eu sou o plano B, Deus te abençoe, deixa eu ser louvado. É desse jeito. Ué, eu aqui vou perder a oportunidade de servir se eu não estiver aqui. Ué, aí daqui a pouco, ô irmão Paulo, é o senhor mesmo, então vamos. O senhor quer tocar ou quer dirigir? Eu quero dirigir. E eu tenho um hino já. Fechou, vamos embora. Irmãos, a igreja vai continuar. E aí os irmãos em casa, assistindo online, não podem vir. Deus seja louvado. Vai lá. Já deu like, compartilhou, como é que fala? Curtiu. Curte, compartilha. Sei lá. Curte, compartilha. Tem outro C, curte, compartilha e mais alguma coisa. Não, mas se inscreve não é com C. Comente! Curte, compartilhe, comente, pronto. Joia. Se inscreve, sei o que do sininho, hype, não sei o que é que fala, essas coisas. Não é, a gente tem que continuar. Porque aí, é assim, de vez em quando, a gente vai ter que... Eu não estou falando da gente agora, tá, irmãos? Olha, presta atenção. Eu também não estou espiritualizando o texto. Só, por favor, presta atenção. De vez em quando a gente vai ter que sumir para algum lugar, não. Porque no capítulo 5, o que Pedro e João falaram? Eu vou obedecer a Deus e vou continuar falando. Lembra daquele O Peregrino? John Bunyan? Falaram para ele assim, é só você falar que não vai pregar mais. Não precisa nem me tirar daqui. Na hora que eu sair daqui, eu prego. Preso, prego. E um rapaz na Inglaterra sendo preso essa semana. Ele preso porque estava pregando. Sabe o que ele fez? Pregou para o guarda. Pregou, ficar preso, pastor. Preso. Vou mandar para o senhor. Vou mandar para o senhor. E ele pregou para o guarda, não deu moleza. Com a gente não tem isso aí. Não tem isso aí. Quando eu falo que se brincar, eu e o pastor Viana, a gente não está longe de ser preso, é porque está gente sendo preso na Inglaterra, irmãos. Na Inglaterra tem gente sendo preso, onde o príncipe dos pregadores, o príncipe Spurgeon, pregou. John Stott pregou. Meu Deus do céu. É brincadeira uma coisa dessa? Não dá. Então, para terminar, que já passei bastante, e quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, ou seja, matou os guardas, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali, porque ele não morava na Judéia, e sim em Samaria. Tá? Então, que Deus abençoe os irmãos. Um abraço para todo mundo em casa. Vamos orar. Obrigado, meu Pai. Agradeço porque o Senhor cuida de nós, e peço que o Senhor abençoe a gente, ó Pai, no chamado, naquilo que o Senhor determinou para que a gente faça, e que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas e da nossa igreja. Peço que o Senhor nos leve para casa em paz, nos dê uma boa semana, abençoe os irmãos aqui na sexta-feira pela manhã, e todas as nossas atividades, e o culto, lá na casa do irmão Carlos, da irmã Marlene, no sábado. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, amém. Vamos nos esforçar para ir para o culto, tá? E se você não puder ir, guarde um período da sua vida para orar por esse culto. Deus abençoe, viu, irmãos?